Oi, olha, o assunto de agora, antes de mais nada, boa tarde para vocês. Estamos no dia 21/7/2025 e agora é mais ou menos umas 16 horas. E eu quero dar aqui a minha opinião sobre a situação política que está acontecendo no Brasil neste momento. Todo mundo sabe que eu sou neutro em política, mas para não deixar passar em branco essa tarde, eu vou dar a minha opinião, porque eu tenho amigos meus que são de uma vertente política, mas também tenho amigos que são de uma vertente política oposta. Então eu vou dar a minha opinião de uma maneira imparcial aqui sobre a tornozeleira eletrônica no pé do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também sobre o tarifaço do Trump e também sobre o que vai acontecer conosco por causa dessas brigas dos grandes e poderosos homens da política mundial. Primeiramente, o que eu achei que aconteceu no governo do Bolsonaro no passado? Ele não cumpriu nada do que havia prometido, muito pelo contrário. Ele avançou pautas que eram de esquerda. Ao invés dele combater a corrupção e dar mais ímpeto à Operação Lava Jato, ele destruiu a Lava Jato. Por quê? Porque correu-se nos noticiários de bastidores que os filhos deles estariam envolvidos também em corrupção. Assim, ele, para salvar os filhos, ele destruiu o combate à corrupção no Brasil. E hoje a gente vive um período de corrupção endêmica no Brasil por causa dele. Inclusive, ele pensando em se beneficiar de uma certa rapidez na justiça por causa dos filhos e dele próprio. Ele deu poderes de ditadores para o ministro Alexandre de Moraes. Ele deu isso daí. Ele teve a oportunidade de vetar uma lei que permitia decisões monocráticas no STF. Ele vetou isso daí. Não, ele sancionou essa lei. Se ele tivesse vetado, o ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia fazer o que está fazendo hoje, a ponto de provocar até o presidente norte-americano a intervir nisso. Ou seja, para os meus amigos que gostam do Bolsonaro e se sentem de direita, sinto informar-lhes, mas vocês não são de direita merda nenhuma, porque o vosso presidente também não é de direita. Aliás, a minha sincera opinião, ele foi mais de esquerda do que o próprio Lula. Agora, já para aqueles meus amigos que são esquerdistas e gostam do Lula, acham que o Lula é o paladino da verdade e da justiça, também não. O Brasil está afundando. Também porque o nosso presidente Lula, ele não é um rapaz letrado, apesar da idade dele. Eu chamo de rapaz, porque ele ainda teria muito que aprender, né? Ele não sabe nem falar. Ele fala com presidentes de outros países como se estivesse numa mesa de bar. Não é assim. E isso aí traz consequências para o Brasil. Uma delas é o tarifaço do Donald Trump. 50% em cima de todos os produtos brasileiros. E como é que o nosso presidente responde? Ele responde como se isso não fosse nada. Ele esbraveja como se o Donald Trump fosse um garotinho que não tem poder para nada. Não, ele está completamente desatualizado do poderio das nações do mundo. Mas isso aí não vem ao caso agora. O que vem ao caso é o que vai acontecer com a gente por causa desses cabeças de bagre no poder.
Nós vamos pagar mais caro. Aquela música que a gente cantava lá nos anos 80, nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Isso não existe mais. Agora a musiquinha é, nós vamos pagar muito mais. Nós vamos pagar muito mais. Você acha que eles vão pagar alguma coisa? Não. Essas tarifas serão repassadas para o povo. Assim como já é feito em Cuba, na Venezuela. Lá o povo trabalha para pagar o governo, para pagar as dívidas do governo, para pagar as burradas do governo, para pagar os luxos do governo. É o que está acontecendo aqui. Ainda não chegamos a esse patamar, porque o país aqui, apesar de tudo, apesar desse povinho mequetrefe que nós temos aqui, o país é muito rico. Ele produz muita coisa. Mesmo um presidente muito ladrão, ele roubando todo dia, ele não consegue exaurir os cofres da nação, porque é um país muito rico. Mas agora estão entrando outras potências no meio, e daí sim pode acontecer uma catástrofe financeira contra nós. Portanto, a minha opinião é, se o presidente Bolsonaro, por causa dele, nós estamos nessa situação de hoje. E por causa dele é que nós temos o presidente que nós temos hoje, porque é ele que possibilitou a soltura desse presidente que estava na cadeia. Então ele merece sim ter não só a tornozeleira eletrônica, mas ele merece estar numa cela. E de preferência junto com esse presidente, mas que agora já é tarde demais. Muita coisa ainda vai acontecer. Bom, e eu espero que nada do que eu ando prevendo na minha cabeça aconteça, porque eu também gosto de viver bem. Quem que gosta de viver numa nação onde você não pode respirar, que você vai ter que pagar pelo ar que você respira? Quem que gosta de viver numa nação onde você não pode falar nada, que as próprias palavras da pessoa são crimes? É o que está acontecendo. Ninguém está vendo isso. E a turma pensa que houve luta no passado do governo Bolsonaro contra isso. Não houve nada disso. Pelo contrário, durante o governo dele é que aí essas ações se alavancaram. É que esse tipo de praga contra o povo avançou muito mais no governo dele do que nesse governo que está ora em poder aqui. O governo que está ora em poder, eles vão mais devagar. Mas no governo do Bolsonaro, essas mesmas pautas esquerdistas avançaram vertiginosamente para cima. E ninguém viu isso, porque o povo é cretino, o povo é burro. O povo é cego, não enxerga nada. Mas isso não vai durar muito tempo, né? Eu não estou nem um pouquinho preocupado, você sabe por quê? Porque devido às minhas crenças, eu sei que tudo vai piorar muito mais do que está hoje. Nós, não só nós aqui do Brasil, mas o mundo inteiro vai estar numa situação muito ruim mesmo. Num futuro bem próximo. Mas quanto a isso, eu falarei num próximo vídeo, tá? Boa tarde a todos.